Vamos falar sobre filmes? Eu nunca tinha visto Asas do Desejo. Eu tinha visto Cidade dos Anjos. E quando eu vi Cidade dos Anjos, eu não sabia que Cidade dos Anjos era uma refilmagem do filme Asas do Desejo. Um é de 86 ou 87, outro é de 97 ou 98. Foi uma amiga há alguns anos que me disse, quando eu estava mencionando Cidade dos Anjos, que é um filme que particularmente me emociona até hoje, eu gosto muito desse filme, ela falou assim, mas eu gosto mais de Asas do Desejo, que é o filme original. E eu falei assim, caramba, eu não conheço esse filme, deixa eu ver esse filme. E realmente, assim, eu não diria que é uma refilmagem, eu diria que é uma releitura. Embora a base do filme seja a mesma, né? Os dois filmes falam da história de dois anjos que são amigos e que eles perpassam a existência de nós, seres humanos, nos acompanhando, nos acolhendo. Quando as pessoas, nos dois filmes, quando as pessoas estão muito angustiadas, né? É muito interessante porque eles escutam os pensamentos e a gente vai ouvindo os pensamentos. Eu acho incrível essa passagem, principalmente do filme Asas do Desejo, quando eles, no final do dia, os anjos, eles compartilham o que eles viram, as experiências. Eu vi uma mulher a fechar o guarda-chuva na chuva, ou seja, ela sentiu a chuva, porque todas as experiências, como eles não têm as sensações, todas as experiências que eles compartilham daquilo que eles veem, tem muito a ver com aquilo que eles não podem sentir. E esses anjos, eles acompanham as pessoas, e a base nos dois filmes é uma biblioteca. Eles acompanham as pessoas, eles recebem essas pessoas quando estão à beira da morte, e ao mesmo tempo quando a pessoa está naquela sensação muito ruim, muito desconfortável, de desesperança, eles vêm com um toque. E sabe quando você está assim, que você não consegue pensar em nada e de repente você tem um insight, você lembra de alguma coisa, você desperta para alguma coisa que faz com que você recobre o sentido. Então a base da vida nesses dois filmes, desses anjos, é mais ou menos essa, né? Eles nunca foram humanos, eles sempre foram anjos. E aí o que acontece? No filme, o original, Asas do Desejo, boa parte do filme trata sobre essa questão, ele é pura poesia. Os diálogos, as frases, os compartilhamentos, assim, ele é muito emocionante. É um filme mais lento, né? Mas é um filme muito emocionante. E aí, assim, esse anjo, ele começa a desejar sentir de verdade, experimentar, sentir o gosto da água, sentir a sensação, sentir o toque, né? E ele já está nesse processo quando ele vai num circo e ele vê uma malabarista e ele fica completamente apaixonado por ela, né? Esse personagem é vivido pelo Bruno Ganz, fantástico, extraordinário. E ele fica apaixonado por ela e ele sente desejo. E esse desejo faz com que ele comece a pensar na possibilidade de vivenciar isso. E aí, é muito interessante que tem uma passagem no filme em que o Peter Falk, ele interpreta a si mesmo. Ele tinha ido para a Alemanha para gravar um filme e o Peter Falk era um anjo. Era um anjo que tinha decidido ser humano. E ele não consegue ver os outros anjos, mas ele consegue sentir a presença. E aí, num belo dia, ele está num trailerzinho lanchando, tomando um café, ele gostava muito de tomar café. E aí ele diz assim, eu não consigo te ver, mas eu sei que você está aí. E aí ele começa a falar com o anjo, queria te dizer tantas coisas. E assim, você não tem ideia de como é bom viver de verdade, de como é bom sentir as coisas, de como é bom desfrutar as coisas. Você não tem ideia de como é saborear um café. E aí ele conta pro anjo que é possível, sim, é possível que ele se torne humano, né? Não tem retorno, ele vai abrir mão da imortalidade dele, mas é possível que ele possa existir de verdade, né? E aí, a partir disso, ele faz a queda, né? Ele faz a queda. Eu lembro do Kierkegaard com salto de fé. Ele vem para o mundo, ele vem para o estético, né? Ele vem para o sentido, ele vem para o desejo. E aí a primeira coisa que ele percebe é que ele está machucado e que ele sangra. E é engraçado que ele fica deslumbrado com isso, ele fica deslumbrado com as cores. Porque assim, o filme Asas do Desejo é assim, a visão dos anjos é de um mundo preto e branco, a visão dos humanos é de um mundo colorido. E quando o Bruno Ganz ele passa de anjo para homem, ele se torna colorido e ele vê as coisas coloridas e ele vai em busca da mulher que ele ama, mas a primeira coisa que ele faz é tomar um café, é saborear um café, é sentir a sensação do café. E o curioso nos dois filmes é que assim, enquanto o filme do Wenders ele é mais poético, ele é mais lento, ele é mais demorado, o casal só se encontra no final do filme. E é interessante como quando ele chega para ela,
ela o reconhece, sem saber que ele existia. Ela nunca tinha visto ele. E aí ela diz assim, eu sonhei com um estranho. E eu sabia que quando eu encontrasse esse estranho, eu não ia estar mais sozinha. Porque boa parte da minha vida eu estive sozinha, mesmo quando eu estava com uma outra pessoa. Mas eu percebi que quando eu estava com uma outra pessoa era apenas uma coincidência. Agora não, agora eu quero uma coisa séria. Agora eu não quero mais estar sozinha. E eu sei que o estranho com quem eu sonhei é você. E aí eles terminam o filme juntos. É muito bonito o filme. No filme A Cidade dos Anjos, a gente tem uma outra leitura, a gente tem uma outra linguagem, a gente tem uma outra velocidade, as coisas se processam muito mais rápido. Eu gosto da atuação do Nicolas Cage no filme. Não é um Bruno Ganz. Às vezes, assim, ele exagera um pouquinho na cara de choro. Mas eu gosto, eu acho que ele tá bem no filme, eu acho que ele sustenta o papel. Eu adoro a Meg Ryan, adoro a Meg Ryan. Acho que ela tá maravilhosa, como sempre. Adoro as comédias românticas que ela faz. E assim, particularmente, então assim, os dois filmes falam sobre isso, sobre a necessidade de sentir. O Nicolas Cage repara na Meg Ryan, que nessa versão ela é médica, e ela não estava feliz, e ela estava angustiada, e ela sofria demais quando ela perdia um paciente, e aí ele repara nela. E aí ele conversando com um outro anjo que tinha virado homem por causa de um amor de uma mulher, né? E ele conversando com um anjo amigo dele, vivido pelo André Brower. Apanhei para falar o nome desse cara, eu adoro esse ator, eu acho ele o máximo, ele faz Brooklyn Nine-Nine. E ele era o anjo companheiro do Nicolas Cage no Cidade dos Anjos. Ele diz assim, mas ela pode, as pessoas podem te ver, basta que você deseje. Então a diferença dos dois filmes é que no Cidade dos Anjos, ela vê o Seth, que é o personagem do Nicolas Cage, logo no começo do filme. E ela se apaixona por ele, e ele se apaixona por ela. E ela pode senti-lo, e quando ela sente o contato com ele, ela sente uma coisa especial. É aquela sensação de reconhecimento, mas ele não sente nada. E aí, ao conversar com um anjo, que também tinha aberto mão de ser anjo por conta do amor, ele descobre que ele pode fazer o salto, ele pode fazer a queda, ele pode se tornar mortal. E ele faz isso em nome dela, porque ele queria estar com ela mais do que qualquer outra coisa. Só que assim, os filmes têm desfechos muito diferentes, e aqui não é spoiler, porque quem não viu esse filme já devia ter visto há muito tempo. E eu acho que o final do filme, sinceramente, é uma das cenas mais bonitas que eu já vi em finais de filmes até hoje, é o final do filme Cidade dos Anjos, né? No processo em que ele era anjo, os anjos sempre se reuniam no nascer e no pôr do sol. Eles ouviam uma música maravilhosa. E aí tem uma cena muito bonita em que ele vai para esse encontro dos anjos com esse ex-anjo. E aí ele pergunta pro ex-anjo, você consegue ouvir a música? E ele diz não. Aí ele tira a roupa e entra no mar. Mas eu consigo fazer isso, eu consigo sentir isso. E aí ele pega um jacaré, vem a onda, ele pega um jacaré, e aquela sensação maravilhosa, né? E aí no filme Cidade dos Anjos, quando ele finalmente deixa de ser anjo e ele encontra com a Meg, né? Que eles decidem ficar juntos, que eles estão felizes, ela sofre um acidente e ela morre. E ele fica arrasado. E aí o anjo amigo dele aparece e pergunta para ele, qual é a sensação de sentir calor? E ele tá arrasado, mas ele diz assim, é maravilhosa. E aí ele pergunta se Deus teria castigado ele porque deixou de ser anjo para viver o amor e por isso tinha tirado ela. Ele falou assim, não, Deus não tem nada a ver com isso, isso é a vida. A vida é assim, faz parte da vida esse processo, né? E aí, assim, na cena final, que os anjos estão todos reunidos, aí o Nicolas Cage, ele vai pra praia e aí ele entra no mar. E ele mergulha na onda e ele pega o jacaré, e a cena do amigo dele que está da praia assistindo aquilo, o sorriso dele é maravilhoso, né? Então eu fico pensando que boa parte da nossa existência a gente passa pela vida em modo avião, a gente passa pela vida em stand-by, a gente passa pela vida sentindo muito menos do que a gente poderia. Há muitos anos, uma vez, uma pessoa me descreveu a sensação, ele estava num processo de depressão muito profunda, e ele dizia, eu não consigo sentir. E como é angustiante quando a gente não consegue sentir. E aí, quando ele começou a melhorar, ele falou assim,
eu toquei no braço de uma pessoa e eu tive uma sensação, eu senti. E como é maravilhoso voltar a sentir. E é muito legal no Cidade dos Anjos, porque boa parte do filme, e é uma coisa que a gente pouco faz, como ele não conseguia saber como as coisas eram, ele perguntava para ela, qual é a sensação? Ela estava comendo uma pera e ele falou assim, descreve para mim. E ela fica, é doce, é suculento, parece como se você estivesse comendo alguma coisa granulada que se desmancha. E é incrível isso, como a gente passa pelas coisas, né, sem que a gente consiga entender o quanto ver, o quanto ouvir, o quanto estar vivo é maravilhoso. Dentro daquilo que a gente pode, né, dentro daquilo que a gente tem ao nosso alcance, mas assim, o mais importante é a gente resgatar o sentido da coisa, o sentido da existência, o sentido do toque, a importância da reciprocidade no sentido de eu tocar e de eu ser tocado. Então assim, eu acho que os dois filmes, eles falam da mesma coisa de um modo completamente diferente, mas os dois filmes são extraordinários, eles são maravilhosos, são verdadeiras pérolas. Então assim, a minha dica de hoje é Asas do Desejo. Eu não vi ainda, mas eu sei que tem uma continuação para Asas do Desejo, que é um filme chamado Tão Longe, Tão Perto. Não confundam com o filme com o Tom Hanks, que eu acho que tem um nome muito parecido, e Cidade dos Anjos.